Isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estávamos falando um pouco sobre a minha biografia, né? Quando a gente era criança, o nosso tempo de criança, assim por diante, né? E nós tínhamos parado mais ou menos onde falava que nós íamos à missa, né? De manhã cedinho, ou nos domingos. Tinha missa, então a mãe ia na frente, nós tudo ia atrás, um atrás do outro, meu pai era o último da fila, e a missa, né? A missa era sagrada, embora na época só existia missa aos domingos, e nós íamos então aos domingos à missa, né? Durante a semana não tinha missa, talvez estivesse lá nos conventos por lá, né? Nós morávamos a 5 quilômetros do centro e éramos muito pobres, a gente não tinha recursos assim para andar, né? E tinha sempre que ir de pé, né? Na escola eu também ia de pé. Bom, ali a gente era, naquela idade, crianças ainda, então tudo que acontecia naquela época para nós era uma brincadeira, era uma coisa feliz, uma coisa alegre, uma coisa bacana. Mas a missa eu gostava de ver. E muitas vezes, quando eu chegava em casa, eu perguntava para a mãe, né? O que que o padre falou, né? Aquilo que ele falou, isso e aquilo, o que que quer dizer isso e aquilo. O padre era o padre João, padre João Maria Estepes, João da Cruz Estepes, um padre espetacular, a gente gostou muito daquele padre, ele gostava muito da gente também, e a gente depois começou a participar das catequeses, né, para fazer a primeira comunhão. Ele era aquele pastor realmente, aquele amigo das ovelhas, das crianças, né? Brincava junto, jogava ping-pong junto no pátio lá, né, no salão, com as crianças, né? Mas sempre ensinando aquilo que é bom, o amor, e sempre ensinando a palavra de Deus, sempre vivendo a palavra de Deus, sempre mostrando os caminhos bonitos que a gente deveria seguir, e assim por diante. Aquele padre não sai da nossa lembrança, não é? Ele também me deu a primeira comunhão, foi feita a primeira comunhão na igreja dele. A primeira comunhão naquela época era muito bacana, quer dizer, naquela época eu achava que a primeira comunhão realmente foi o meu primeiro dia mais feliz da minha vida, não é? Foi realmente o dia mais feliz da minha vida, diferente de hoje, a gente percebe, hoje é mais uma festa, as crianças fazem festa, ficam contentes porque o pai e a mãe vai dar uma festa, vai convidar os parentes, os padrinhos, não sei o quê, nesse sentido de festa, não é? E eu já pensava diferente. A festa para mim não teria muito sentido, mas mesmo assim foi bonito, foi um dia bacana. A mãe não convidou ninguém, não tinha festa nenhuma. Tinha só um café da manhã que a própria igreja forneceu lá, quando depois da comunhão, terminou a missa da comunhão, ela foi no pátio lá da igreja, no salão, e lá a gente tomou o café, lá na igreja. A igreja fez o café para todas as pessoas que fizeram a primeira comunhão. Até porque antes era o jejum, né? Tinha que fazer jejum, não podia tomar café em casa, não podia comer até na hora da missa. A missa era às 9 horas, a missa leva 2 horas, naquela época a missa era 2 horas de duração, e assim por diante. Então, praticamente era quase meio-dia e a gente estava com fome, realmente, né? Então, ao invés de ir para casa, a gente ia no salão, né, para tomar café, tinha cuca, bolo, tinha bastante iguarias, né, guloseimas, que as crianças gostavam. Então, muito bacana. E esses assuntos da igreja, assuntos de padres, quando história de padres, muitos padres visitavam a gente lá em casa, padres da congregação de Nossa Senhora de Sion, de Nossa Senhora de, aliás, Sagrado Coração de Jesus, desculpa, Sagrado Coração de Jesus, os deonianos, né? Que eram párocos lá na cidade de Brusque, o padre João também era deoniano, então a gente se acomodou, se entrosou, né, com a congregação dos deonianos na época. E eles eram muito bons, conversavam muito com a gente, gostavam de conhecer. A gente visitava lá o noviciado deles, né? E achava bonito os seminaristas, tudo, e assim por diante, né? Esses eram os deonianos da matriz de Brusque. Mas visitávamos também o santuário de Azambuja, onde então já era da diocese, eram diocesanos, os padres lá. Seminário, então, o seminário, o grande seminário arquidiocesano de Azambuja, onde formou muitos padres, muitos seminaristas, cheio de padres, cheio de seminaristas, na verdade, né? Onde a gente gostava também de escutar as missas que os coroinhas cantavam, que os seminaristas cantavam. É muito bonito, muito legal, a gente não esquece isso aí. E a gente já gostava daquela época, eu gostava de escutar os cantores
nas missas, escutava de ver as missas, escutava de participar, até gostava de participar e assim por diante. A gente hoje fica olhando para trás e começa a pensar por que que naquela época eu já tinha essa tendência, né, de rezar, de gostar de rezar e assim por diante, né? Aí um dia eu cheguei em casa, eu disse para a mãe, mãe, eu vou ser padre, porque o padre João convidou para a gente ser padre, que nós, os jovens, os rapazes, né, poderiam pensar em ser padre, né? E eu fiquei pensando que eu posso ser padre, eu acho que eu tenho vocação, né? Mas a gente era muito criança ainda, né? Bom, aí tinha a grutinha que nós fizemos lá em casa, que vocês já devem ter lido os avisos sobre aquela grutinha que nós construímos lá naquela casa, né? A nossa casa ali de Santa Terezinha. Uma grutinha que meu pai fez, né? Meu pai fez. É uma gruta rústica, bem, né, feita assim. Meu pai não era construtor, nem era pedreiro, nem nada. Ele era operário de fábrica, né? Mas ele mesmo fez a gruta, a meu pedido. A meu pedido. Eu disse um dia, pai, aqui nessa nossa casa, nessa propriedade nossa aqui, está faltando alguma coisa. O que que o pai acha que está faltando? Ah, mas, ó, eu acho que está faltando uma cancha de bote. E meu pai gostava de jogar bote, né? E tinha lugar para fazer uma cancha de bote assim, tinha um pátio ali. Aí eu disse, uma cancha de bote é legal, né, pai? Mas bem que nós podíamos ter uma grutinha aqui, né? Aí ele se emocionou, a mãe também se emocionou, e no fim tem aquela historinha da gruta, né, que a gente já contou no nosso livro, né? Bom, então nesse dia, num dia desse, eu disse para a mãe, eu vou ser padre, né? E quando eu percebi, ou quando a mãe percebeu, quando o pessoal percebeu, eu já estava lá rezando a missa na frente da grutinha. Tem uma mesinha lá, botei algumas coisas em cima e eu estava rezando missa. Tem um lençol aqui em cima de mim, né? Como se fosse uma batina, um paramento. Comecei a rezar a missa ali. A rezar aquilo que a gente sabia rezar, né? E estava ali, o pessoal começou a olhar, alguns amigos nossos estavam ali, alguns amigos seminaristas, tinha ali seminaristas que estavam estudando em Corupá, em Corupá, Santa Catarina, né? No cemitério dos Deunianos, seminaristas maiores já, né? Estavam ali, alguns eram amigos nossos, estavam ali também participando, e viram eu lá rezando a missa, eles foram lá, ficaram aqui ao redor, sabe? Sei lá, brincando também, é uma brincadeira, né? Mas eu levava a sério, né? Então ali, mas que eu virei assim para o pessoal, na hora que eu estava celebrando a missa, né? Então eu virei, pessoal, né? Domino vobisco, Domino vobisco. Aí o Agenor, um desses seminaristas, né, deu uma risada e tal, né? Aí ele disse, ô Cláudio, é Dominus vobiscum. Dominus vobiscum. Aí eu estava, o que quer dizer Dominus vobiscum? Quer dizer, o Senhor esteja convosco. Tá vendo? Aí eu comecei daquele momento em diante, eu virava de vez em quando, cada minuto, cada segundo, Dominus vobiscum, Dominus vobiscum, Dominus vobiscum, né? E a risada foi muito grande, né? O pessoal, então isso, né? Mas eu aprendi naquele momento que essa palavra, Dominus vobiscum, quer dizer, o Senhor esteja convosco. E naquele momento, realmente, gente, eu desejei que o Senhor estivesse convosco, com aquelas pessoas que estavam ali do meu lado. Estava meu papai, a minha mamãe, estava a Genor, estava a Aurinho, estava meus irmãos, os outros ali que estavam por ali, né? E a Dona Maria, uma vizinha de frente, estava ali também, sabe? Naquele momento, eu dentro de mim, o Senhor esteja realmente convosco. Mas a missa terminou com gracejos, com alegria e tal, muito bacana. Eu também comecei a rir também, né? E ali porque eu sabia que era uma brincadeira, né? Então, sempre atos assim é que me levavam de vez em quando a conversar com o céu. Hoje eu sei que eu conversava com o céu. Não sabia, eu acho que era todo mundo que sentia isso. Mas o céu vinha. O anjo dizia, celebra a missa. Eu vou celebrar a missa junto com você, dizia o anjo. Mas eu achava que todo mundo tinha esse contato com o anjo, com Jesus, com Nossa Senhora. Eu achava isso. Por que eu? Por que eu? O que eu era diferente dos outros? Nada. Na verdade, eu não era nada mesmo. E para falar bem a verdade, não é? E hoje, pensando bem e lembrando de muitas coisas da época, eu era como que o patinho feio.
da história, dos meus irmãos, por exemplo. Meu irmão mais velho era mais bonito, o moço da cidade. O Valério Eckert era o moço mais bonito da cidade, da região. A minha irmã mais velha era Miss de Brusque, Miss dos clubes, porque era a irmã a linda, a mulher linda. Depois vinha a Ila, um pouco acima de mim, a Ila, também muito garbosa, muito legal, todo mundo gostava dela. Depois vinha o Cláudio. O Cláudio não, o Cláudio é aquele rapaz ali, mais retirado, mais tímido, mais não sei o quê. Então, ele não tinha muita chamada para amigos, para fazer ali reuniões ou de amizades ou coisa e outra. Agora se tornava, filho. Então veio o Tonho. O Tonho é mais bonito que o Cláudio. O Tonho é mais bonito que o Cláudio. O Cláudio não, o Cláudio é feio. O Tonho é mais bonito que o Cláudio. Depois veio a Terezinha, a caçula, né? Foi sendo então a menina mais bem cuidada, digamos assim. Isso pensando, né, no tempo nosso físico, né? Mas eu nunca me preocupava com isso. Eu estava feliz com o que eu era realmente. Eu era assim, pronto, mais tímido, gostava de ler, eu gostava de ler, e gosto de ler até hoje, né? Só que hoje a senhora me proíbe de ler todos os artigos de outros videntes, confidentes, eu não posso ler. Ela me proibiu isso já, né? Então eu só leio aquilo que ela me passa, ou leio a Bíblia, ou leio o livro de História de Santos, né? Eu posso ler. Mas na época eu já gostava de ler. Mas o meu primeiro ano de escola, o primeiro ano, foi em Brusque, na cidade de Brusque. Como eu já falei, nós morávamos a 5 quilômetros longe e nós tínhamos que ir de pé para a cidade de Brusque. E eu tinha que ir de pé no grupo escolar Feliciano Pires, da cidade de Brusque, porque em Santa Terezinha não tinha escola. Então eu fiz o primeiro ano lá, de pé, todo dia, voltar aí, voltar, né? E eu era uma pessoa que tinha problema de saúde, bronquite, essas coisas assim. Então, chuva, sol, essas coisas todas, fazia mal para mim. Então, no primeiro ano, eu não passei. Não passei, eu rodei. Na época eles falavam isso, né? Rodou, passou, eu rodei. Primeiro ano eu rodei. Quando eu cheguei em casa, no dia que eu recebi, então, a notícia lá, cheguei em casa acabrunhado, né? Falar para a mãe, mãe, eu rodei de ano. A vizinha, a dona Maria, estava ali perto. Mas a mãe viu já quando eu cheguei, viu que eu estava. Ela percebeu, né? Eu estava triste e tudo. Ela me deu um abraço, ela disse: Eu já sei, Cláudio, você venceu um ano. Eu disse: Não, mãe, eu rodei o ano. Não, você venceu o ano. Você venceu. Ela disse: Eu não sabia que você ia conseguir ir para a escola o ano inteiro por causa da tua saúde. Você pode ser que rodou lá na escola, no Rodiga, amanhã, no ano que vem você vai recuperar, você vai fazer, mas esse ano você venceu o ano. Você não desistiu. Mesmo doente, mesmo com problemas sérios de saúde, você não desistiu. A dona Maria ali bateu palmas. É isso mesmo, Cláudio. É isso mesmo. Segue adiante, filhinho. Segue, ele tem muito tempo pela frente, Cláudio. Você vai vencer. Então, a gente percebe, naquela época a gente percebia já, tinha muitos amigos assim que incentivavam também a história da gente, né? E eu também lutei, claro, lutava e também não achava ruim quando os outros reclamavam alguma coisa contra mim, não. Continuava brincando, sendo feliz realmente. E naquela época eu já sentia realmente o toque do céu, mas eu achava que a mãe também sentia, o pai também sentia, os outros sentiam também. Para mim aquilo era uma coisa normal. Era normal, sentir o céu é normal, gente. Sentir o céu é normal. A gente vai continuar falando em outros momentos, né, em outras oportunidades, tá? Obrigado para vocês que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pensa bem, é normal sentir Deus. É normal sentir o céu. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.